Beleza? Está tudo ajeitado aqui no virtual. Já quero cumprimentar o ministro da palavra, Sérgio Alves. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí do estúdio, os convidados, os presbíteros também. Boa noite. Audiência do programa. Deus abençoe a todos. Boa. É muita coisa pra gente falar hoje. Mensagem especial, uma longa duração, culto mundial, enfim. Pessoal ao vivo, os presbíteros que estão acompanhando aqui, pode comentar também. Marcelo Manha Bosco, de Indaiatuba, São Paulo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Deus abençoe o irmão Sérgio, Heriberto, irmão Flávio. Deus abençoe a todos aí que estão na técnica também, auxiliando essa noite, né? Boa noite. Que Deus esteja conduzindo todas as coisas aqui. Beleza. É isso aí. Flávio Manarelli, eu já tava com a força da ia puxar Rio de Janeiro aqui, tive que gravar bem grande que Ribeirão Preto, São Paulo. Agora é Brodowski. Seja lá onde foi isso, é Brodowski. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os irmãos e a audiência aí do Estúdio Menorá. Eu achei Brodowski. Aí, ó. Brodowski, interessante, não, eu não sabia dessa. É uma cidade. Tá certo. Ô Flávio, já puxa pra nós aí, tu assistiu pela manhã ali, ó, a mensagem especial? Assistiu. Eu até achei que o tema ia ser, quando o tema foi Minha Casa é a Igreja, eu falei, eu acho que vai falar de padrão divino para a família, vai sentar ali em nós, porque a nossa casa está toda desse jeito, né? Nós ainda não entramos, mas eu acho que até que, graças a Deus, que foi grupo familiar, né? Porque se viesse padrão divino para a família, acho que a gente ia ficar mais envergonhado do que a gente já ficou. E até comentei no programa da manhã, assim, o bom dessa estratégia de trazer o slide e a gente poder olhar para um diagrama e compreender, né, por meio da imagem que a gente traz aquilo para o quadro mental e fica olhando para aquilo, né? E como Deus tem sido bom conosco por conta da estrutura que Ele trouxe, né? De manhã eu até falei num programa, se aquele manancial ali se rompe e vem direto para nossa casa, ele, com a força que tem o manancial, né? Porque o manancial ele tem uma força que é incalculável, né? Tanto é que quando rompe ali no desenho mostra ele se rompendo para cima, né? Uhum. Ele rompe até a força da gravidade, né? Um pouco assim que ele vai e como a estrutura ela é necessária para que haja uma distribuição do manancial de maneira equilibrada, de maneira dosada, para que cada casa, cada pessoa possa receber aquele manancial da maneira como cada casa, como cada pessoa, como cada coração suporta, né? Você imagina se Deus resolvesse, ia ser mais ou menos como quando Deus falou com Moisés, e o povo falou, também querendo ouvir. E aí foi aquele caos. Sim. Naquele momento que todo mundo achou que podia ouvir Deus e, na verdade, Deus só podia falar com aquele homem, com aquele ministério, porque essa era a vontade de Deus, aquele homem estava preparado, aquele homem tinha sido eleito para isso. Então, Deus, o manancial, escolheu aquele duto para levar a água, né? E Flávio, então, assim, ouvindo a mensagem, tudo assim a gente já conhecia, né? Conhece, enfim, já ouviu. Mas teve algo assim que Deus falou contigo, assim, que talvez você, então, como presbítero, está trancando, assim, e que o manancial não está fluindo, assim, algo Deus já te iluminou, algo Deus falou contigo, assim, nessa parte, em que parte, assim, que o Flávio talvez não está permitindo que esse fluir aí aconteça? Então, para mim foi uma confirmação, porque eu cheguei em Brodowski, eu cheguei aqui e a gente fica, né, buscando. Eu fui para Ribeirão, fiquei 1 ano em Ribeirão, ali a coisa estava meio que pronta, já cheguei, o grupo já estava quase montado, né, a coisa quase foi pronta. Quando eu cheguei aqui em Brodowski não tinha nada, a gente fica naquela, né, Deus, a gente sabe ter que orar, mas qual é a estratégia, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, a nossa mente trabalha
Um dia antes, foi uma testificação assim de que eu tinha que abrir a minha casa para fazer o grupo familiar, coisa que eu já não fazia há muito tempo, porque eu vim do Rio de Janeiro, não tinha tempo para abrir a minha casa, estava sempre na casa dos outros. Quando eu vim para Ribeirão Preto, o grupo familiar já estava pronto, era no prédio, então já tinha tempo que eu não abria a minha casa. Então, quando eu vim para cá, quando foi no sábado, o senhor falou para mim, você tem que abrir a sua casa para começar a obra aqui. E aí, quando veio o seminário, né, aquilo para mim foi primeiro uma confirmação. Amém. Agora, em termos de bloqueio, eu não sei nem o que dizer, porque assim, eu vejo muitos bloqueios internos dentro de mim, dificuldades, fraquezas, né? Até no Cura da Lepra, que é a dica ali, eu, em vez de ir para o livro, eu fui para o seminário, a Cura da Lepra, porque eu escuto assim, a coisa pega mais pesado comigo quando eu escuto. E ali ele fala, tem uma parte que ele fala que toda fraqueza não tratada vira uma rebelião. Ela vai virar um problema. E eu tenho diversas fraquezas que foram negligenciadas no passado e agora eu estou lutando dobrado, triplicado para poder romper isso, né? Interessante, Mas, fica Deus, a dica também, né? Então, tem um seminário na TV por assinatura, a cura da lepra. Não sabia, então o Flávio deixou uma dica aí já. Marcelo, entra na conversa aí, né? O que é essa live aí? Falou contigo, te iluminou, te constrangeu, te envergonhou aí? Compartilha um pouco com a gente. Não, irmão, tudo na bênção. É mesmo? Tudo Coisa bem totalmente boa. é certo. Tem nada errado. Eu tive que pesquisar Brodowski aqui. Eu sei que o irmão que existe essa cidade. Eu achei que era brincadeira do Heriberto aqui também, né? Então é verdade. É verdade. E tem uma coisa a ver com o irmão, Imenso. será, né? Brodowski. Deve Olha ser. só. Existe. Eu vi aqui Tá no mapa, Prefeitura tá de no Google, Brodowski. tá no Google. Tá no Google, tá no Google. É polonês o nome. Mas, irmãos, assim, acho que sempre tem alguns pequenos toques, assim, né, do que o Espírito vai nos dando e vai nos iluminando, vai nos trazendo, né, sobre como a gente tem que ter essa visão bem esclarecida, né. E eu tenho uma preocupação muito grande de levar isso para os membros também, porque por mais que a visão ela esteja estabelecida na minha vida, quando a gente fala, principalmente chega naquele nível de grupo familiar, precisa muito que os membros do corpo, de forma geral, tenham essa mesma visão. E eu tenho visto, assim, um movimento, graças a Deus, assim, muito positivo, assim, né, de irmãos indo para a mesa, se alimentando e cada vez mais se identificando com essa visão, né, que é a visão do reino de Deus na Terra, que está sendo trazida todas as semanas pelas mensagens e o ministério da palavra. Então, para mim, assim, que não teve assim um ponto muito específico, mas eu creio assim que pequenos ajustes realmente que eu preciso fazer. E eu não sei, essas mensagens me trazem muito ânimo, assim, sabe, irmãos? Para mim isso me anima. Eu sei que o irmão sempre comenta, não tem nada novo, mas não precisa ter nada novo. Precisa relembrar, rememorar, Verdade. trazer aquela esperança de volta. Então, para mim, essas mensagens sempre me dão um ânimo. Hoje eu já fiz um jejum, sabe? Então, assim, é algo assim que me traz assim uma vontade de trabalhar, uma vontade, um desejo de fazer mais, de ser um pouquinho mais diligente. Então, eu sempre vou afinando o meu serviço no Senhor e desejoso assim que os meus irmãos também tenham esse mesmo sentimento, né? E é incrível esse amor de Deus por nós, né, Marcelo? Porque é uma hora ali, né? O Senhor falando com a gente, né? Às vezes é meio duro e não parece que deu uma hora, né? É porque é bom de ouvir, né? É o amor do Pai, né? De novo nos pegando no colo, né? E nos explicando de novo aquilo que a gente já sabe. Tu também sente assim, Marcelo? Com certeza, e às vezes eu penso assim, né, quantas vezes eu tive que repetir a mesma coisa para um irmão, né, e aí Deus me constrange, né, mas quantas vezes eu tive que repetir para ti? Então Deus repete, né, Deus tem esse amor e a gente está sendo criado nesse amor para também amar, né, para replicar esse amor, né, esse amor perfeito de Deus. Bem, Sérgio, Então, a mensagem do domingo de manhã, né? No teu modo de ver, assim, você sempre comenta, às vezes, nas mensagens, o feedback do retorno, tanto espiritual, daquilo que Deus mostra para ti, e também o retorno dos irmãos compartilhando, né? Eu sei que
O irmão inevitavelmente recebe feedbacks também, né? Dos presbíteros, enfim, da Irmandade espalhada aí pelo mundo afora. Espiritualmente, qual foi a leitura do irmão, assim, né? Até o momento sobre os resultados aí do Espírito, né? Com o que foi liberado no domingo. Eu acho que, bom, no inédito foi muito boa a participação dos irmãos, né? Acho que bateu o recorde do Café com Cristo, que é o maior que nós temos, maior audiência aqui no canal ao vivo da TV Menorá. Isso significa ali que tinha, então, no mínimo 1.500 pessoas ligadas com a gente naquele momento, né? Fazendo uma média aí, talvez de 2,5 por máquina, né? E tinha igrejas Às também vezes, assistindo, né? Com a congregação. Tinha. Sim. Que legal. Então, assim, agora não tive muito tempo para mim ver aí as repercussões nas redes sociais e nem no WhatsApp dos presbíteros aqui. Não tive tempo hoje de ver, mas eu creio que eu, pelo menos, relembrei muitas coisas do passado que eu era construtor, né? Lembrei como se faz um projeto hidráulico. Acompanhando os comentários durante a live, eu vi o pessoal falando que sentia muita gratidão assim, em relação ao Senhor de trazer uma forma tão clara de explicar, né, em relação ali ao slide, porque a gente via detalhe por detalhe, conseguia entender exatamente o que o Senhor estava trazendo, né? Então o pessoal estava comentando muito isso, né? Essa gratidão, desse cuidado do Senhor para as nossas vidas, né? Através dessas coisas assim que a gente viu durante a mensagem. Sim. Perfeito. Então, para mim, assim, eu creio que, como disse ali o nosso irmão Marcelo, deu um up, né, no ânimo, a renovação, na força de a gente revigorar e relembrar aqueles padrões que Deus já ensinou de como é importante a linha de apacentamento oficial da igreja, que é o corpo familiar, né? Eu acho que foi proveitoso para o povo. Vitória, como é que estão os comentários? Vamos para os comentários então. O Álvaro Cruz trouxe aqui, ó, que possamos acessar este manancial de águas vivas para nunca mais voltar a ter sede, em nome de Jesus. Depois continuou, já estamos acessando o seminário da cura da lepra e dá umas 3 horinhas de bênção, Deus é bom. Então eu olhei aqui, na TV por assinatura a gente tem o seminário completo com 3 mensagens, cada uma com quase 1 hora, né? Uma com 1 hora e as outras com quase 50 minutos. Que legal. Então vale a pena. Dica, Depois o Álvaro continuou, ó, já baixamos o banner, R$10 na editora Vento Sul, é imprimir para meditar com os irmãos e entender a funcionalidade do manancial de Cristo no corpo. Então esse banner que o Álvaro está falando é aquele que foi usado na mensagem, está disponível no site da editora para você baixar e poder olhar mais de perto, fazer suas anotações, vale muito a pena. Que joia. José Henrique também, o senhor falou muito comigo sobre a live de domingo de manhã. Na minha casa, a minha casa é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Devemos expressar o Senhor em todo lugar que a gente for. Paulo Roberto Sanchotene, Café pela Manhã. E esta mensagem mostra a importância da mensagem cedo do dia. Mente limpa, o maná sempre bem-vindo. Pamela Cardoso, esse quadro tem sido muito edificante para mim, tem sanado dúvidas e rompendo a dureza do meu coração. E o Paulo Roberto Sanchotene continua, povo enfadado de cultos em templos sem vida para dar. A unção está na casa. Ótimo relembrar os princípios. É isso aí? Isso aí. Tá bueno. Tá certo. Heriberto, vou pegar um pouco aí do teu compartilhar aí também, né? Os presbíteros que estão no virtual também pode acrescentar aí alguma coisa dessa mensagem ao vivo e do culto mundial. Sim, no domingo, para mim, o ponto central foi a questão do versículo de Jeremias que foi citado sobre a cisterna rota. Eu estou meditando nisso desde aquele dia, de Deus ter me falado assim, qual que é a diferença entre um lago e uma cisterna, né? Porque os dois têm água, foram feitos para água, enfim, né? No final é uma abertura na terra com água dentro. E a questão é que a cisterna é o homem que faz para administrar a água de acordo como ele acha que deve ser usada. E aí juntei com isso, eu não estou lembrado, mas deve ser bem imitação da vida, que diz assim, não importa se uma coisa é boa ou má, se ela não é a vida, ela pode ser usada pelas trevas. Então, isso tudo está remoendo dentro de mim, né?
que eu posso ter coisas boas, que eu considero boas dentro de mim, que eu adapto aquilo para usar da forma como eu quero, no momento em que eu quero, mas aquilo vai escorrendo, né, de dentro de nós, e ali na mensagem também foi citado, né, ouve, não faz, olha, não faz, lê, não faz, não sei o que, não faz, né, e essa é a realidade de que a minha mente, né, ao invés de ser um local santo de meditação do Senhor, e de ter uma atitude depois de administrar aquilo que eu sou exposto, se tornou um reservatório que eu mesmo criei para depositar coisas que desaparecem com o passar do tempo, né? Então, da mensagem foi isso, e ainda estou meditando nisso daí. Deus tem me falado muitas coisas. Fiz até um comentário na live da mensagem depois lá, assim. O domingo foi um dia terrível para mim, assim, né? Não tive a mesma alegria do Marcelo. A mensagem mexeu demais, assim, comigo internamente, né? Coisas, assim, que Deus vai mostrando no desenrolar. E aí o cara fica até meio perdido, assim. Mas depois que tu vê assim, foi muito bom ter ficado ali, e agora precisa meditar mais, deixar mais a mente em contato com aquilo para receber luz, que vem da verdade, né? Legal. É bem isso que até o Paulo que comentou, ó, que a unção está na casa. É ótimo relembrar os princípios, que às vezes a gente tem essa questão, né? A gente vai se preocupando com as tarefas, o grupo familiar vai se tornando uma coisa comum, tanto de quem recebe as pessoas quanto de quem vai até as casas, mas quando a gente olha o plano por inteiro, isso aí traz essa sensação de unidade que a gente deve ter, né? Que não importa aonde a gente esteja ali, a gente sabe que participa de daquela parte. Talvez assim para o Flávio, que hoje está mais isolado. Como foi para ti essa questão, né, Flávio, de entender que tu estando aí numa cidade nova, mesmo com poucas pessoas, tu faz parte de um todo e que isso é para glorificar a Deus? Então, Deus, ele proporciona a gente experiências que a gente nunca viveu, assim, né? Eu saí de uma cidade de 8 milhões de pessoas, você tropeça, tem gente te incomodando de tudo que é lado, e aí você vai para uma cidade de 850 mil, onde o povo acha que é muita gente, eu acho que é muito tranquilo, né? Então, o pessoal fala, nossa, aqui em Ribeirão Preto é tão movimentado. Eu falo, pô, mas pra gente tá tranquilidade, não tem um cara tocando um funk do teu lado, não tem um pagode do outro, não tem barulho, né? Então a gente vai vendo essas diferenças que Deus vai trabalhando dentro da gente, né? E aí, de repente, do nada, eu estou numa cidade que tem 25 mil, e aí eu não tenho carro, eu não consigo ir a Ribeirão Preto com tanta facilidade, aí eu tenho que ficar aqui isolado, e esse isolamento é o que Deus quer, e a gente não consegue compreender a obra no início que Deus está fazendo. E no meu caso, assim, o que Deus queria era restaurar isso na minha vida, sabe? Porque isso vai se perdendo. Quando o ministro começou ali, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Então ele está falando para um povo que já viveu algo e deixou o seu modus operandi, deixou a comunhão, deixou de fazer do jeito, né? Porque ele fala, né? Ele começa falando que essa igreja já deu um valor. E na semana passada, você vê como é que as coisas vão se fechando, porque Deus precisa restaurar o original, né? Na semana passada, a palavra que mais estava dentro do meu coração era que eu tinha que lembrar de onde eu caí e voltar ao primeiro amor. E num primeiro momento aquilo não fica muito bem iluminado na tua... Pô, voltar ao primeiro amor, eu tenho o conhecimento, eu sei o que é, mas o que Deus está querendo realmente trazer de profundo que precisa ser restaurado. Aí na outra semana é o grupo familiar, e aí eu compartilho da experiência do Marcelo, assim, porque no sábado Deus falou comigo sobre o grupo familiar, no domingo de manhã a mensagem confirmou, no domingo à tarde a gente estava limpando a casa, tirando tudo que caixa que ainda não tinha sido arrumado, numa alegria de que nós iríamos voltar para aquilo da onde eu nasci, num grupo familiar. Eu nasci ali espiritualmente, estava dormindo, o Sérgio conseguiu converter um ser dormindo, né? Mas eu nasci num grupo familiar, eu sei o que é o grupo familiar, né? Então eu sempre dei muito amor. E quando eu
por questão da obra, do presbitério, daquilo que Deus estava fazendo, eu deixei isso vai se perdendo um pouco dentro de você. E quando Deus diz para mim que eu tenho que abrir a minha casa para fazer um grupo familiar, aquilo é uma explosão de alegria para mim. Porque eu estou voltando, eu tenho muita dificuldade com o templo. Eu sempre resisti muito à questão do templo, porque para mim sempre o que teve valor para mim foi o grupo, foi a reunião na casa. Eu nasci dentro disso, eu expandi, trabalhei muitos anos. São Paulo levava 4 horas para ir a São Vicente, de São Paulo para São Vicente, já ia desanimado, voltava revigorado. Então eu sei os efeitos que a reunião na casa ela causa dentro do nosso coração. Quando a gente vai a uma casa, a gente ia para São Vicente para visitar uma moça que tinha obesidade mórbida, e ela chegava lá, ela falava assim: eu só quero agradecer que vocês estão aqui. E isso revigora a gente. Então, quando Deus falou para mim assim: abre a tua casa, Deus está dizendo o seguinte: eu vou mandar o povo que eu tenho. Porque é mais do que um comando, é uma promessa que Deus está estabelecendo na minha vida, de que eu voltando às origens do grupo familiar, Deus vai reviver o novo homem que está aqui dentro de mim e que dá valor e vive exatamente isso. Então, para mim, esse momento do seminário, daquilo que eu estou passando, numa cidade de 25 mil pessoas, né? É um momento em que Deus está restaurando, ele tá confirmando aquilo assim que foi dito no seminário, né? A mim me deixaram. E às vezes não é nem consciente que você deixa, né? Mas agora Deus está dizendo: eu vou restaurar isso dentro do seu coração, porque Deus sabe o amor que eu tenho pela igreja na casa. E eu realmente tenho isso. Eu valorizo a nossa mente, isso. Verdade, Flávia, a nossa mente ela esquece das coisas do Senhor muito rápido, né? E aí a gente acaba parando de praticar e acaba perdendo aquele fervor do Espírito, aquele fogo do Espírito, né? E quando o Senhor traz essas coisas simples de volta, assim, para nossa mente, aquilo traz um ânimo, né? Um calor por dentro, né? Porque o Espírito é simples, né? Foi falado também ali da pressão, né? Que o manancial flui pela terra através da pressão, né? E é essa pressão que o Senhor coloca nas nossas vidas, nesses momentos de tribulação, de dificuldade, de solidão, que faz o Espírito fluir, né? Queria chamar o Marcelo também para comentar com a gente como é que esses momentos de pressão na tua vida, Marcelo, o Senhor flui através de ti nesses momentos? Amém, irmãos. Eu não sei, para mim é um pouco diferente. Eu acho que cada um de nós, Deus age, Deus flui de uma forma diferente. Eu entendo muito o que os irmãos compartilham, né, sobre como se sentem às vezes de ouvir uma mensagem, né, do que Deus faz internamente, né, do constrangimento. Mas já faz um bom tempo assim que eu não sinto isso assim dessa forma, assim, parece que eu sinto mais a alegria. Não sei se eu tô meio fora assim, mas já faz um bom tempo assim que eu sou meio chato com Deus, toda hora eu pergunto o que eu tenho que fazer e pergunto o que eu tenho que mudar. E quando Deus me mostra, não é uma dor, sabe? Não é um sofrimento, mas parece que eu tenho muita alegria quando eu ouço essas mensagens. Então, se Deus, como o irmão Flávio disse ali, né, se Deus viesse com a porrada para dar com a gente, né, nas costas, eu não sei, aquilo para mim é gostoso de receber. Eu não sinto dor. E aquilo me anima. Então, já faz um tempo que eu não faço mais por pressão, assim, irmão, sabe? Eu faço porque eu sinto que Deus quer mover e eu me alegro nisso. Eu tenho um propósito. É estranho, assim, os meus dias são tediosos. Os meus dias são muito tediosos, assim. Porque quando eu não tenho algo do Senhor para fazer as coisas naturais, assim, já não tenho mais tanta vontade, já não tenho mais tanto interesse. Então, assim, eu vejo que Deus mudou muita coisa no meu coração já nesses últimos anos. Deus trabalhou bastante, assim, no sentido de que eu realmente sinto alegria quando eu faço as coisas de Deus. E eu sinto muita falta quando eu não faço. E quando eu tento colocar alguma coisa que não é do Senhor, aquilo não me supre. Então eu acho que eu vivi isso numa certa, não vou dizer uma plenitude, não está perfeito, nunca está, a gente sempre tem mais que se aperfeiçoar, mas eu não funciono muito por pressão, assim, sabe?
Eu acho que no passado teve muitas situações que Deus usou porque eu queria mostrar trabalho. Eu queria mostrar que, ó, estou fazendo, né? A alegria é chegar assim com uma van, um monte de carro, ônibus lotado no encontro, né? Dizer, ó, esse aqui é o irmão Sérgio, apresentar, né? Ó, irmão, trouxe o povo, né? Aquela coisa assim de querer aparecer um pouco, né? De mostrar que eu estou fazendo um trabalho. Mas isso, assim, tem diminuído bastante, assim, sabe? Essa questão de me justificar, de mostrar que eu estou fazendo. Eu vejo que Deus mudou muito isso no meu coração, porque a obra aqui, ela não é uma obra muito visível. A maioria do trabalho que eu faço aqui é totalmente oculto, digamos assim, para a comunidade cristã. Eu trabalho com muitas pessoas, por exemplo, que estão em outras denominações, mas que estão com problemas, estão machucados, estão feridos, mas não vão vir congregar num grupo familiar que eu lidero aqui, mas que toda semana eu estou lá fazendo uma terapia, eu estou fazendo um discipulado, eu estou fazendo um trabalho, aquela questão assim, de muitas vezes tu tem que plantar ou regar, mas eu não estou mais esperando colher, digamos assim. Eu não vejo muita essa parte da colheita, assim, mas Deus me usa muito aqui para semear e para regar, principalmente, porque tem muitas pessoas aqui que elas conhecem a palavra, conhecem profundamente, mas nunca obedeceram. Nunca obedeceram. Teve um casal essas 2 semanas atrás que fui ministrar perdão para eles, e eles em 15 anos de igreja, de casamento, nunca tinham pedido perdão um para o outro. E eles fizeram ali na minha frente. Então isso assim, isso me alegra muito, assim, essas coisas. E hoje eu não estou mais tendo aquela alegria assim de ver essas pessoas vindo, congregando na igreja, inflando, e tendo muitos grupos e muitas coisas acontecendo. Hoje eu sinto assim muita alegria, irmãos. Eu não sei explicar. Eu recebo essas mensagens com muito amor. Eu não tenho mais essa coisa assim de sentir dor quando eu ouço Deus falando firme comigo. Isso na realidade me alegra. Eu não sei, irmãos. Acho que eu devo ser meio estranho. Eu não entendo muito bem, mas é assim que eu me sinto hoje. Interessante. Queria perguntar algo pro... Cada um. Ou pode estar passando por aquele período de Eclesiastes lá, quando Salomão começa a enxergar que tudo é vaidade, tudo é futilidade quando não tem propósito com Deus, né? Que bênção. Sérgio, essa mensagem do culto mundial, igreja e reino, está cada vez menos ou menor ou menos pessoas preocupadas com o reino, e talvez preocupadas com a igreja, né? Ou comigo, com as minhas coisas, mas não estão preocupadas com o todo, com o reino, com a edificação do corpo de Cristo. Que assim tu sentiu que Deus trouxe essa mensagem? Para mim? Sérgio. Ah, tá. Olha, eu penso assim, ó, que a grande deficiência assim, da igreja é a linha pastoreamento, apacentamento. Isso aí é uma coisa faltosa, uma coisa carente na igreja, e nós não temos seguido aquela obediência que Deus deseja e quer, né? Então eu penso assim que de um tempo para cá Deus está querendo qualificar as lideranças de grupo familiar, e está querendo ampliar a visão, talvez queira mexer dentro do nosso coração assim para despertamento, para pegar firme aí no grupo familiar, sabe? Eu sinto assim uma inclinação, uma direção do Espírito agora para investir mais na preparação desses líderes. Eu não sei a maneira e o modo que ele vai fazer, mas sinto que Deus quer isso agora. Porque se as redes estão furadas, não adianta pescar, né? Porque tu pega lá e escapa tudo, né? É o que tem acontecido aí nesses anos aí, depois que a igreja começou a regredir a nível de crescimento de vida. Que o rebanho, muitos voltaram para o mundo, poucos saíram para outras organizações, mas a grande fuga dos crentes do passado aqui foi para o mundo. Nós perdemos essas pessoas para o mundo.
90% delas. Eu até digo 95%, porque acho que uns 5% foram para outras igrejas. Então, veja que a pessoa optou voltar para o mundo do que ficar na igreja. E isso é uma coisa preocupante para nós. Então, a linha do apacentamento não está dentro daquele fluir que Deus deseja e quer, que é o amor, né? Nós temos que retornar a restaurar esse item na prática, na vida prática da igreja. Existem vários seminários na editora Vensul, né, que tratam sobre esse tema de formação, né, o Amar e Apacentar, né, enfim, tem Kit do presbítero. o kit do presbítero, Gerar e cuidar. gerar e cuidar. O próprio Estabelecendo o Modelo do Monte tem seminário também, né? Tem. Boa. Tem comentários aqui. Vamos para os comentários. Aqui, ó, Vamos lá. começando, Valmir, ou mais conhecido como Túlio, né, o Sônego, nós temos que sair do automático. Eliana Silva, a mensagem testificou para mim a questão de discernir os espíritos que falam em nossa mente. Sinto essa batalha mais forte em mim, no sentido de discerni-los e identificar o Senhor falando. Leandra Machado, se pudéssemos voltar no tempo, todos nós nascemos em um grupo familiar. A Cris Schmitz também, ó. É verdade, os efeitos da igreja na casa são fortes e maravilhosos. José Henrique também, ontem no culto de Cachoeira, o irmão Vinícius, usado pelo Senhor, deu uma dica da TV Menorá. Tem uma mensagem chamada Pressão Gera Poder. Também aqui a Sônia Maria do Rosário, verdade, irmão Marcelo, não precisamos nos justificar, só viver o Cristo. A Eliana Silva continuou com um testemunho, ó, com relação ao grupo familiar, minha filha lembrou que fomos os únicos irmãos que ficamos desde o início do ministério em São Paulo, e isso pela perseverança no nosso grupo familiar. Mesmo fora da visão, Deus honrou porque viu o nosso coração. Que legal. E aqui também a gente tem comentário do Marius, ó, o livro Rebanho Curado é muito bom para essa hora, e a Rosemary dos Santos, boa e abençoada noite para todos. Perfeito. Tá joia. Os comentários bons. Aqui os presbíteros também. Marcelo Maia Bosco, Flávio Manarelli contribuíram um monte, né? Cada um trazendo um compartilhar aí do que receberam das mensagens. Fui muito edificado, né? Todas as segundas aqui a gente traz os assuntos da semana e é bom demais ter a presença aí dos presbíteros. E agradeço aqui, Marcelo, valeu. Agora sim. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma boa noite. Deus continue abençoando aí. Os irmãos fiquem ligados aí no Ministério da Palavra, nas mensagens. Que venham mais dessas, né? Vamos orar aí para que Deus dispense mais dessas pílulas de ânimo que a gente precisa tanto. Deus abençoe os irmãos. É verdade, Marcelo. Valeu. É isso aí. Flávio Manarelli, direto de Brodowski. Valeu. Brodowski existe. Deixar aí para os irmãos o livro Rebanho Curado, né? E um reforço de que a igreja na casa ela tem um trabalho a fazer na cidade. Ela tem um trabalho a fazer no bairro. E ela não pode se resumir a uma reunião semanal onde a gente imita o templo ali, né? Vai todo mundo na quinta-feira, depois se dispersa, ninguém faz nada, não tem evangelismo, não tem oração, não tem mensagens de apoio e fica aquela mesmice toda semana numa reunião de igreja na casa. É isso aí. Obrigada. Tá certo, valeu, Flávio. Sérgio, nosso apóstolo, muito obrigado e por mais uma participação. Deus abençoe, boa noite a todos. Voltamos aí na próxima segunda aí. Amém? Deus abençoe. Até mais. Igualmente, Deus abençoe.